Bom, agora que nós já fizemos uma breve introdução ao que vem a ser threads, nós estamos prontos para discutirmos nosso primeiro exemplo de programação concorrente utilizando a linguagem de programação Java. E nós vamos começar mostrando um pequeno exemplo com a forma tradicional de uso de threads com a tecnologia Java. Essa forma tradicional ela foi muito usada até a versão Java 5, quando diversos outros recursos sobre threads para API, padrão da linguagem, foram disponibilizados no lançamento dessa versão do Java. Mas por incrível que pareça, até os dias de hoje, talvez 8 anos após o lançamento do Java 5, nós ainda nos deparamos com muitos códigos que trabalham ainda de forma tradicional, apesar disso não ser a maneira mais recomendada, de acordo com as documentações da Oracle na especificação da linguagem. Mas então, como nós ainda vimos na prática muitas implementações, eu, por questão didática, vou mostrar para vocês também como nós trabalhávamos antigamente para a correta criação e execução de nossas threads. Então imagine que eu tenha duas classes e apenas um comentário. A partir de agora talvez compense vocês irem executando esses exemplos na medida que eu for explicando, para que vocês consigam realmente perceber o real entendimento do uso de programação multithreads, tendo em vista que alguns erros que surgem podem ser muito sutis de serem percebidos. E é por isso, inclusive, que às vezes eu já vou fazer o print screen de alguma saída que vai talvez demonstrar um conceito talvez importante que possamos ter que entender sem ter que ficar rodando inúmeras vezes dentro da gravação de determinado programa para tentar forçar uma saída. Ou em outras palavras, à medida que eu for explicando, talvez compense vocês irem executando e acompanhando passo a passo a explicação do código. Então, nosso primeiro exemplo de criação de threads basicamente possui duas classes. A classe printTask.java é a classe que vai representar um trecho de código, uma linha de execução que vai ser executado em paralelo concorrentemente. Para isso, nós precisamos entender o conceito de que vem a ser um objeto runnable, tendo em vista que esse objeto runnable ele representa uma tarefa que pode executar concorrentemente com outras tarefas. Esse runnable, em Java, ele é descrito através de uma interface. Então, se eu quiser que um determinado trecho de código execute concorrentemente, eu tenho que fazer com que esse trecho de código, com que esse objeto que vai ser executado concorrentemente, implemente a interface runnable. Então, printTask, a partir desse momento, ele passa a ser do tipo runnable e, portanto, pode ser executado concorrentemente. A interface runnable define apenas um método chamado run, conforme vocês podem ver aqui, que é o método principal dentro dessa minha interface. Então, eu preciso implementar esse método run da interface para fornecer o comportamento que eu quero que seja executado concorrentemente. Quando uma thread está sendo executado pelo sistema operacional, nós dizemos que nós temos um objeto runnable que foi criado e iniciado e que o seu objeto run esteja em execução dentro da nova thread. Assim, a classe printTask ela implementa runnable, vocês podem ver aqui pela linha 7, de modo que vários objetos printTasks possam executar concorrentemente. Outra coisa interessante que vocês podem ver aqui é que existe um método sleep, que é um método estático, presente dentro da classe thread, que faz com que essa thread de execução ela dê oportunidade para outras threads também serem executadas concorrentemente no processador, fazendo com que ela durma durante um intervalo específico de tempo, fazendo com que ela saia do estado runnable para o estado aguardando, cronometrado, para que a partir do momento que esse tempo expire, ela possa voltar novamente para o estado runnable e obter uma fatia de tempo. Então, de maneira mais formal, vou maximizar para vocês. Então, meu printTask tem um sleep time, que vai ser um tempo em milissegundos que eu vou fazer com que a minha tarefa durma. Eu tenho um nome para minha tarefa, que eu chamei de task name, tendo em vista que eu vou simular várias
tarefas concorrentemente, é interessante eu dar um nome para elas para poder identificar qual é qual no momento que eu for executar. E também criei um objeto para gerar um número aleatório para podermos simular o tempo que essa thread vai dormir. Então, dentro do construtor, que está presente entre as linhas 13 e 19 do meu código, basicamente eu vou passar o nome da thread para que eu possa identificar cada objeto individual e também vou fazer uma geração de um número aleatório até 5 segundos, 5.000 milissegundos. Então, cada thread vai gerar um número específico aleatório que vai ser o intervalo de sono para que ela dê oportunidade para outras threads também executarem. O principal método da minha classe é o método run, que é o método que é sobrescrito da interface runnable. Então, o código que vai ser executado em paralelo tem que ficar dentro de run. E no nosso exemplo, basicamente a ideia foi justamente exibir apenas uma mensagem indicando que a thread vai dormir por um período, a thread cujo nome nós demos em taskName, vai dormir por um intervalo de tempo em particular, no máximo até 5 segundos. Isso é feito aqui de propósito, justamente como o meu método run é muito pequeno, se eu não fizesse isso, talvez eu não conseguiria ver justamente o sistema operacional trocando as threads sendo executadas no processador. Quando o sistema operacional mandar executar essa thread, ela vai dormir. Ela dormindo, uma outra thread que foi iniciada terá a possibilidade de ser executada. Assim, vou poder ver exatamente como que as threads estão sendo executadas, escalonadas pelo meu sistema operacional para serem executadas dentro do meu processador. O método sleep, ele pode gerar uma exceção chamada interrupted exception, e nós vamos discutir mais para frente que essa interrupção pode ser utilizada, dentre outras coisas, para fazer a comunicação entre threads, mas por enquanto nós não vamos precisar dessa característica. Então a ideia é, quando eu entrar no método run, a minha thread ela exibe uma mensagem que ela vai dormir, ela dorme, e quando ela voltar do sono e ela ganhar tempo de CPU novamente, ela só exibe uma mensagem que ela terminou o sono e então ela voltou. Aqui é uma mensagem caso ela seja interrompida por alguma exceção, que nós vamos tratar um pouco mais para frente. Então, basicamente, a ideia é essa. E o que eu preciso é uma classe para poder testarmos essa discussão. Então, a minha classe, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai criar as threads. E no meu caso, eu vou simular 3 threads. Então, eu vou criar 3 print task, ou seja, vou criar 3 objetos que implementam a interface runnable, ou seja, então eu vou criar 3 objetos que podem executar concorrentemente. Como que funciona na forma tradicional? Eu instancio meus objetos runnable. Observe que eu passei task 1, task 2 e task 3 como nome para essas minhas tarefas para poder identificar os momentos que eu for executar. Eu crio os meus objetos runnables e passo ele como parâmetro para o construtor da classe thread. Então, para criar uma thread é simples. Eu dou o nome defino o tipo da variável que é do tipo thread, dou um nome para ela, coloco o sinal de igual, instancio o objeto thread passando como parâmetro objetos do tipo runnable. No meu caso, eu criei 3 objetos printstack do tipo runnable para simular a execução. Uma vez criadas as threads, nós vamos iniciar a execução das threads. Para isso, basta eu chamar os métodos start. Chamei o método start em cima da primeira thread, o start em cima da segunda e o start em cima da terceira. Mas como nós vimos anteriormente, o fato de eu chamar o método start não necessariamente indica que a minha thread já começa a executar prontamente. O fato de eu chamar esse thread start, a minha thread passa para o estado runnable, o método run é executado, mas ainda depende do despacho do sistema operacional para colocar no estado em execução. Se vocês não lembram, eu gostaria que vocês assistissem novamente a gravação passada, onde eu mostro bem clara essa diferença de como que o sistema operacional aloca uma thread do estado runnable para ganhar uma fatia de tempo dentro do processador. E por final, eu só exibo uma mensagem indicando que as tarefas foram iniciadas e o método main terminou. O que é interessante vocês notarem é que qualquer aplicativo Java, se você for pensar, ele tem pelo menos 2 threads. Uma thread é a thread principal de execução, que é a sua thread, que é o método main. Quando você manda interpretar um bytecode na máquina virtual, a máquina virtual cria uma thread de execução que encapsula o método main para poder executar para você. E, concorrentemente com o método main, uma nova thread é criada também, que é chamado Garbage Collector,
que basicamente fica uma thread em tempo de execução, mapeando a sua memória, tentando verificar referências na heap que não estão sendo associadas e, portanto, poderão ser eliminadas de forma automaticamente. Então, quando eu for executar esse aplicativo, lembre-se sempre que eu tenho uma thread de execução principal chamada main, eu tenho o garbage collection e tem essas minhas 3 threads que foram criadas. Então, teoricamente, eu teria 5 threads aqui. Como eu estou simulando a execução concorrente, pode ser que no momento que eu mando executar essa thread aqui, depois essa, depois a terceira thread, pode ser que elas nem terminem ainda a sua execução e minha thread main chegue aqui no final. Ou seja, pode acontecer um caso da minha thread main ela ganhar tempo de CPU e executar antes mesmo das outras threads terem terminado. Vamos executar para verificar como que vai ser a saída desse meu programa e vamos tentar analisar. Então ela está criando as threads, foi essa mensagem aqui, conforme vocês podem ver. As threads foram criadas, então está iniciando, ou seja, criou as threads, exibiu uma mensagem. E conforme vocês podem ver, ele já exibiu a mensagem, né, que o método main terminou, antes mesmo de exibir as mensagens específicas dessas threads. Acabando de exemplificar isso que eu acabei de falar. Que não necessariamente eu tenho que esperar uma thread terminar para o meu main terminar. A minha thread main terminou, exibiu essa linha aqui, e ainda tive que aguardar para que essas threads fossem executadas. Observe que, realmente, no nosso caso, eu vou aumentar aqui para vocês, a thread 1, a tarefa 1, ela foi a primeira a ser executada, ela dormiu por 1 segundo, depois a tarefa 2 entrou em ação e dormiu por 3 segundos, depois a tarefa 3 também entrou em ação e dormiu por 4 segundos, e depois as mensagens que a tarefa 1, 2 e 3 elas terminaram é exibida. Mas observe que essas mensagens, essa saída não necessariamente vai ser sempre dessa forma, pois nós não temos controle de qual que vai ser, por exemplo, a primeira tarefa que vai ser colocado dentro do processador, pois ela está no estado runnable, cabe ao sistema operacional ainda decidir. Eu vou rodar só mais uma vez para ver se a saída muda um pouco, mas mais uma vez, em vez de ficar tentando rodar várias vezes aqui na gravação, eu vou rodar só mais uma vez. Se isso não sair diferente, tudo bem, mas eu gostaria que vocês simulassem aí e tentassem enxergar a partir para várias execuções seguidas, caso as saídas sejam diferentes, por que isso está acontecendo. Então vou executar mais uma vez. Vamos verificar aqui. Então observe que agora, diferentemente da primeira, a primeira tarefa, a task 3, foi a que ganhou tempo de CPU primeiro, depois a dormiu por meio segundo, depois a tarefa 1, depois a tarefa 2. Aí primeiro acabou a tarefa 3, ela voltou, depois a tarefa 1 voltou, depois a tarefa 2 voltou, e assim sucessivamente. Em ambos os casos, o meu método main ele foi o primeiro a terminar. Então eu gostaria que vocês analisassem com calma agora esse código novamente, rodassem várias vezes e tentassem entender justamente o comportamento que está sendo exibido com saídas distintas para o mesmo programa. E isso acontece pelo fato que nós não temos garantia de quando que o processador vai fazer o escalonamento da thread, vai despachar a thread para realmente estar em execução. E também, como o nosso número de sono é aleatório, pode acontecer saídas diferentes por isso também. Às vezes a primeira thread ganha no processador, ela vai dormir talvez por 5 segundos, a segunda thread vai dormir talvez por meio segundo apenas, fazendo com que essas diferenças na nossa saída.